Toda semana, o Litoral na TV presta serviços, levando até você informações importantes para o seu dia a dia. Hoje vamos falar da revisional dos juros remuneratórios nos contratos bancários. Difícil, né? Sabe quando você faz um empréstimo e não consegue mais pagar porque os juros estão altíssimos? Pois é, você tem direito a uma revisão do valor. Dá só uma olhada na reportagem a seguir. Com fácil acesso ao crédito, o número de inadimplentes vem aumentando no país. Segundo o advogado Fabrício Pozuco, é possível se discutir na justiça o valor da dívida com o banco. Isso, na verdade, é uma ação que tem sido utilizada muito ultimamente. A gente percebe, na verdade, que muitas pessoas têm o acesso fácil ao crédito hoje em dia. É o que a gente chama hoje de simples acesso ao crédito. O banco simplesmente tem você como um cliente e ele vai dando crédito a você. Ele dá o empréstimo de tantos reais, ele faz o empréstimo para você comprar um carro, ele dá aquele empréstimo subsidiado que você vai lá e no caixa eletrônico mesmo faz a contratação e assim sucessivamente. O banco, todavia, não analisa sua capacidade financeira, ou seja, ele não percebe ou ele não analisa o quanto você pode pagar. Daqui a pouco, o que acaba acontecendo? Você está devendo muito mais para o banco do que aquilo que você pode pagar. E quando isso vem a ocorrer, muitas vezes a sua empresa deposita o seu salário e o banco come todo o seu salário. Você passa a viver do seu cheque especial. Você passa a viver, na verdade, de empréstimos. Você faz um empréstimo para pagar a conta e para comer naquele mês. Isso, na verdade, a gente chama de superendividamento. Existe agora uma corrente judicial, uma corrente da doutrina e da jurisprudência que é muito sensível a uma situação como essa. E existe uma ação hoje, que é a ação revisional dos juros remuneratórios, exatamente para discutir esse superendividamento com o banco. Por essa ação, existe a possibilidade de você ingressar na justiça, discutir a revisão de todos esses contratos feitos e você pagar somente uma média de 30% dos valores que você está devendo para o banco. Então imagine, na verdade, que eu devo hoje para o banco a quantia de R$100 mil por todos aqueles problemas de juros que existem. Na hora que for feita a conta específica, existe a possibilidade de reduzir toda essa situação para 30%, uma média de R$30 mil, e eu ainda conseguir pagar isso de uma maneira parcelada. É isso, na verdade, que os tribunais têm entendido. É lógico que cada caso é um caso, que nós estamos explicando aqui a grosso modo, mas essa ação de superendividamento tem sido reconhecida inclusive pelo próprio Superior Tribunal de Justiça lá em Brasília, diante da grande importância que existe isso nos dias de hoje. As instituições financeiras estão concedendo créditos sem fazer a análise do que as pessoas podem pagar. As instituições financeiras têm concedido os créditos de maneira irreal, sem analisar a capacidade de pagamento do consumidor. E isso tem causado problemas muito grandes na hora das pessoas poderem fazer as suas contas e fechar as suas contas no fim do mês. Nada melhor do que uma ação como essa para que você possa, na verdade, voltar a ter o domínio das suas próprias contas. Para ingressar na justiça, é preciso buscar orientação profissional. A primeira coisa que ele precisa fazer é, na verdade, ir até o banco e solicitar os extratos da conta bancária dele. Esses extratos que ele vai pedir são os extratos daquele período que ele começou a fazer os empréstimos e começou a ter esses problemas. Regra geral, nós solicitamos esses extratos num período de 5 anos. O nome do extrato chama extrato analítico. Não é aquele extrato comum, é um extrato analítico, um extrato em que existe todas essas deduções na conta do consumidor, do crédito bancário. Além disso, é importante que ele procure um advogado, mas não um advogado qualquer, um advogado especialista, um advogado que consiga, na verdade, explicar para ele essas situações e conseguir fazer a análise dos documentos dele, poder elaborar um laudo, elaborar uma argumentação conclusiva para poder desenvolver a tese de superendividamento, mas com uma qualidade tal que o judiciário acabe abraçando essa ideia e acabe concordando com essa ideia. A bem da verdade,
verdade, ninguém está pregando calote nas instituições financeiras, de modo nenhum. A gente acredita que quem deve realmente tem que pagar, mas tem que pagar o que é justo. Você não pode pagar, na verdade, aqueles valores que são valores astronômicos e são colocados aí pelas instituições financeiras ao seu bel prazer. O que você objetivamente precisa pagar é aquilo que a gente chama de média do mercado, aquilo que o Banco Central calcula nas taxas do Copom, conforme essas reuniões que são feitas, aquilo que na verdade é o justo para a economia. Quanto mais juros se paga, mais prejuízo tanto a cadeia produtiva quanto os próprios consumidores têm. Talvez seja a hora dessa situação acabar. E nada mais justo do que os consumidores reclamando perante o Poder Judiciário para que essa justiça seja feita.